Sejam bem-vindos ao canal Alma em Evolução. O canal tem como premissa ensinamentos da doutrina espírita e reflexões para a evolução espiritual. Reencarnação e desigualdade. É justo nascer pobre? Vivemos em um mundo marcado por contrastes profundos. De um lado, a opulência, de outro, a miséria. Alguns nascem em berço de ouro, enquanto outros enfrentam carência desde o primeiro respiro. Mas, se a alma é imortal e se a justiça divina é perfeita, como explicar tamanha desigualdade? Seria o nascimento em condições difíceis um castigo, um resgate, uma missão ou uma injustiça? Neste vídeo, mergulharemos nesse dilema à luz do espiritismo progressista, amparados pelas reflexões de pensadores que se debruçaram com profundidade sobre a reencarnação, a alma e a justiça. Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, William Crookes, Alfred Russel Wallace, César Lombroso, Herculano Pires, Deolindo Amorim, Carlos Embassai, Júlio Abreu Filho e Maurício de Castro. Nosso objetivo é compreender por que alguns nascem pobres. A reencarnação explica a desigualdade? E mais, o que podemos e devemos fazer diante disso? Em busca dessas respostas, ampliaremos o diálogo entre espiritualidade, ciência e responsabilidade social, ultrapassando a análise individualista e propondo um olhar integrador. O princípio da reencarnação na obra dos autores. A reencarnação, para os autores do espiritismo progressista, é uma lei natural. Não se trata de crença cega, mas de uma hipótese racional com base em observações, experiências e deduções lógicas. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, declara: a reencarnação é a chave da existência humana. É o meio pelo qual a alma progride, repara seus erros e amplia suas capacidades. Para Denis, cada existência é como um capítulo de um grande livro. Nele, o espírito escreve com liberdade, mas também colhe os frutos de suas escolhas passadas. A desigualdade entre os seres, nesse contexto, é apenas aparente, pois todos estão em estágios diferentes da mesma jornada evolutiva. Gabriel Delane, em A Reencarnação, amplia a base empírica do espiritismo. Ele estuda casos de crianças com lembranças detalhadas de vidas anteriores, analisando com rigor científico o fenômeno. Para ele, o espírito traz em si as marcas do passado, não apenas morais, mas também psicológicas e intelectuais. Camille Flammarion, astrônomo e filósofo, vê na pluralidade das existências uma explicação lógica para os contrastes sociais. Em A Morte e o Seu Mistério, Flammarion afirma: se não admitirmos a preexistência da alma, como explicar os talentos inatos, os destinos tão desiguais, as vocações precoces? Portanto, segundo esses autores, não somos vítimas do acaso, mas herdeiros de nós mesmos. A reencarnação oferece uma chave interpretativa poderosa para entender as desigualdades humanas, sem cair no determinismo nem no fatalismo. Desigualdade social, uma leitura espiritualista. A desigualdade, quando analisada sob a ótica do espiritismo progressista, deixa de ser uma simples constatação econômica para se tornar uma questão ética, espiritual e evolutiva. A miséria não é uma condição natural nem um castigo divino. Ela é frequentemente o resultado de estruturas humanas injustas e da resistência da humanidade em evoluir moralmente. Herculano Pires, um dos maiores tradutores do pensamento de Kardec no Brasil, afirma em O Ser e a Serenidade: a miséria é produto humano. A desigualdade nasce do egoísmo coletivo e do atraso moral, não da vontade divina. Pires insiste que o espiritismo deve ser um instrumento de transformação social. Para ele, o autoconhecimento e a reforma íntima não se bastam se não estiverem acompanhados de uma atuação concreta no mundo. Reencarnação, nesse contexto, não é justificativa para a inércia, mas motivação para a ação. Deolindo Amorim, em O Espiritismo e os Problemas Humanos, adverte contra a espiritualização da injustiça social. Ele defende que, embora as causas espirituais existam,
elas não devem ser usadas como desculpa para a permanência das desigualdades. Amorim lembra: nem toda pobreza é expiação. Muitas vezes é imposição de sistemas e contextos construídos pelos próprios homens. Assim, o Espiritismo deve se alinhar às causas sociais justas, denunciando as estruturas excludentes e apoiando políticas que promovam igualdade de oportunidades, sem perder a perspectiva espiritual da existência. Carlos Imbassai, em Forças do Espírito, aprofunda a ideia de que a pobreza pode ser também uma escolha de aprendizado. Ele escreve que alguns espíritos escolhem nascer em lares humildes não para sofrer, mas para aprender, influenciar, modificar de dentro para fora. Imbassai cita casos de médiuns e missionários que, mesmo em condições econômicas limitadas, tornaram-se luzes no meio em que viveram, provando que a pobreza não é um impedimento para a grandeza espiritual, e sim uma oportunidade para o exercício da solidariedade, da humildade e da compaixão. A abordagem espiritualista da desigualdade não pode ser ingênua. Ela precisa equilibrar o entendimento das causas transcendentais com o engajamento prático. A justiça divina não substitui a justiça humana, ela a inspira. Mérito, expiação ou missão. A pobreza, nesse contexto, é sempre um enigma. Seria ela uma prova voluntária, uma consequência de más escolhas, uma missão, um meio de reparar o passado? Ernesto Bozano, em sua clássica obra A Crise da Morte, apresenta diversos relatos de lembranças espontâneas de vidas passadas. Em muitos deles, as experiências de pobreza ou sofrimento foram, na verdade, escolhas conscientes feitas pelos próprios espíritos antes da reencarnação. Um exemplo citado por Bozano envolve uma mulher que, ao recordar a vida anterior em regressão espontânea, identificou que sua atual existência em situação de pobreza foi solicitada por ela mesma, como forma de se libertar do orgulho e da vaidade que a dominaram em vidas anteriores. Leon Denis, em Depois da Morte, é enfático ao dizer que a dor, a pobreza e até mesmo as deficiências físicas não devem ser vistas como punições automáticas. Ele adverte: nem sempre a dor é um castigo. Muitas vezes é o resultado de uma escolha nobre, uma missão de sacrifício ou de exemplo. Essa concepção amplia significativamente o olhar sobre a desigualdade. Em vez de interpretar a pobreza como simples consequência de um erro, passamos a compreendê-la também como parte de uma pedagogia espiritual voluntária. Júlio Abreu Filho, em O Espírito e o Tempo, traz o conceito de projeto reencarnatório, em que o espírito planeja com seus mentores espirituais as experiências que deseja vivenciar, dentro dos limites e possibilidades oferecidos pela lei de causa e efeito. Abreu Filho aponta que muitas encarnações em ambientes pobres têm o objetivo de despertar virtudes como a empatia, a tolerância, a simplicidade e a resiliência. Além disso, essas encarnações podem servir de ponto de apoio para outras almas com quem o espírito compartilha laços afetivos ou compromissos morais. Portanto, nascer pobre não é necessariamente sinônimo de dívida espiritual. Pode ser missão, escolha, contexto coletivo ou uma oportunidade ímpar de progresso interior. Livre-arbítrio, determinismo e causas sociais. Ao abordar a pobreza e a desigualdade social sob o prisma da reencarnação, uma pergunta fundamental emerge: o espírito realmente escolhe onde e como nascer? Ou existem limitações que o condicionam a certos destinos? Gabriel Delane, em O Espiritismo perante a Ciência, sustenta que o livre-arbítrio do espírito é real, mas relativo. Ele escreve: a alma, antes de reencarnar, delibera com lucidez, mas o plano espiritual respeita os condicionamentos sociais e os estágios evolutivos coletivos. Isso significa que o espírito não encarna em um vácuo moral. Ele está sujeito às circunstâncias da humanidade, do tempo e do lugar onde irá nascer. Por isso, nem todas as encarnações em ambientes hostis são diretamente escolhas conscientes. Em muitos casos, são respostas adaptativas a um mundo ainda imperfeito, um planeta de provas e expiações, como define a doutrina espírita. Delane reconhece que, embora exista uma programação reencarnatória,
Ela não é um roteiro rígido. Há espaço para desvios, reajustes e aprendizados imprevistos. O espírito mantém a liberdade, mas não a onipotência. César Lombroso, no seu estudo Hipnotismo e Espiritismo, mostra que os fatores biológicos, psicológicos e sociais influenciam poderosamente a conduta humana. Embora sua linguagem reflita os limites científicos do século XIX, Lombroso antecipa debates modernos sobre as relações entre hereditariedade, meio ambiente e escolhas pessoais. Ele reconhece que o ser humano traz tendências de ordem espiritual, mas que essas se entrelaçam com a educação, com o meio em que vive e com as experiências familiares e coletivas. Isso reforça a ideia de que nem todo sofrimento individual pode ser atribuído exclusivamente a culpas passadas. Maurício de Castro, em As Leis Morais da Vida, vai mais fundo e denuncia o uso distorcido do conceito de karma para justificar a opressão. Ele afirma: não é espiritualismo verdadeiro o que acoberta a injustiça com argumentos místicos. É perversão da fé. De Castro lembra que o espírito reencarna em um mundo onde as leis sociais ainda privilegiam poucos e esmagam muitos. Reencarnar em um bairro pobre, em um país em guerra ou em uma minoria discriminada pode ser fruto de circunstâncias históricas e não necessariamente de ações passadas individuais. Essa abordagem corrige uma das distorções comuns da doutrina reencarnacionista: o determinismo moralista, que transforma toda dor em castigo e toda riqueza em prêmio. Tal leitura simplista não apenas ignora a complexidade da alma, como compromete o valor ético da solidariedade. A liberdade espiritual é um princípio real, mas condicionado. O espírito participa da construção de sua experiência, mas também sofre os impactos do coletivo. Portanto, combater a desigualdade é um dever moral, porque muitas vezes ela não é justa, apenas explicável. Justiça divina e progresso coletivo. A justiça divina é um dos pilares da filosofia espírita. Contudo, ao analisarmos a desigualdade social à luz da reencarnação, precisamos compreender como essa justiça se manifesta, especialmente diante de sofrimentos aparentemente imerecidos. Para os pensadores espiritualistas, a justiça divina não atua com imediatismo nem com punições externas, mas sim por meio da lei de causa e efeito, aplicada ao longo das múltiplas existências. Essa visão ultrapassa o conceito linear de recompensa ou castigo. Ela é pedagógica, reeducativa e voltada ao progresso do espírito. Alfred Russel Wallace, A Lei de Compensação Espiritual. Em O Mundo Invisível, Wallace, coautor da teoria da seleção natural com Darwin e defensor da sobrevivência da alma, escreve: as dores da terra são compensadas pelo progresso do espírito e pela ação de causas futuras. A justiça divina não age por vingança, mas por reequilíbrio. Segundo Wallace, os sofrimentos que enfrentamos não devem ser vistos como um fim, mas como etapas de um aprendizado contínuo. Entretanto, ele faz um alerta: a justiça divina não substitui a ação humana. O mundo se transforma por meio das mãos dos homens e mulheres que despertam para sua responsabilidade. William Crookes. O universo possui uma ordem moral. William Crookes, renomado químico e pesquisador da mediunidade, chegou à conclusão de que existe uma estrutura moral no universo. Em suas comunicações e experiências mediúnicas, ele percebe que os princípios que regem o mundo físico se estendem também ao plano espiritual. Para ele, a justiça divina é compatível com a liberdade humana. Ela oferece oportunidades sucessivas de crescimento, mas espera a colaboração consciente dos encarnados para que seus efeitos se concretizem no plano terreno. Crookes conclui que a evolução espiritual não acontece apenas no além, mas em nossas ações no mundo. A justiça, portanto, é tanto uma obra de Deus quanto uma responsabilidade dos homens. Camille Flammarion. Reencarnação não justifica a inércia. Flammarion, em O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, adverte contra o uso da reencarnação como uma forma de resignação passiva diante da desigualdade. Ele afirma: se a alma retorna é para progredir, mas o progresso espiritual está ligado ao progresso social.
Ninguém cresce isolado da humanidade. Essa afirmação é poderosa, porque ela rompe com a ideia de evolução individualista. A justiça divina se realiza na coletividade, na medida em que cada espírito compreende que sua própria elevação está ligada à elevação dos outros. Flammarion vê o mundo como um campo educativo. A pobreza e a riqueza, a dor e o conforto, o fracasso e o êxito são lições variadas no grande currículo da alma. Mas ele insiste. Essas lições precisam ser acompanhadas de solidariedade ativa, sem a qual o aprendizado é incompleto. A justiça divina precisa da justiça humana. É preciso lembrar, a doutrina espírita não propõe uma justiça punitiva, mas restauradora. Cada espírito retorna para aprender, não para sofrer por sofrer. Quando a dor ocorre, ela deve ser compreendida, amparada, acolhida, nunca desprezada. Como afirma Leon Denis, em O Problema do Ser, a dor dos homens só será plenamente compreendida quando unirmos razão, amor e justiça em nossos atos. Essa união de virtudes representa a ponte entre a justiça divina e a ação concreta. A espiritualidade verdadeira não é contemplativa, é transformadora. É por meio da compaixão ativa, da educação, da luta por equidade e dignidade que a justiça se manifesta. Se o mundo ainda é injusto, não é porque a justiça divina falha, mas porque a justiça humana ainda está em construção. Ciência e espiritismo. A alma como fato e não crença. A compreensão da alma como realidade objetiva e não como uma hipótese religiosa ou filosófica foi uma das grandes contribuições dos cientistas espiritualistas dos séculos XIX e XX. Nesse contexto, os nomes de William Crookes, Alfred Russel Wallace e Cesare Lombroso ganham destaque por terem abordado o espiritualismo sob o crivo da observação e da experimentação. Se a alma é imortal e sua trajetória se desenrola por meio da reencarnação, então a desigualdade social adquire novos contornos. Não é uma injustiça definitiva, mas parte de um processo contínuo de educação do espírito. William Crookes. Ciência em contato com o invisível. Crookes, renomado químico britânico e presidente da Royal Society, dedicou boa parte de sua vida à investigação da mediunidade, especialmente com médiuns como Florence Cook. Ele conduziu experimentos controlados que, segundo ele, provavam a existência de entidades inteligentes e conscientes além da matéria. Em seus relatos ele afirmava: "Não estou lidando com alucinações. As inteligências com quem tenho me comunicado são reais, coerentes e possuem memória e personalidade. Essas entidades, espíritos, revelavam histórias de vidas passadas, de arrependimentos, de progresso após o desencarne." Crookes concluía que a consciência sobrevive à morte e, portanto, deve continuar se desenvolvendo. A reencarnação seria o meio pelo qual essa continuidade se dá. Essa constatação transforma o modo como encaramos a condição social de uma pessoa. A pobreza, o sofrimento e até as limitações físicas podem fazer parte de um plano mais amplo, cujo objetivo não é castigar, mas educar. Alfred Russel Wallace. Evolução biológica e espiritual. Wallace, naturalista e coautor da teoria da seleção natural com Darwin, rompeu com o materialismo ao investigar fenômenos mediúnicos. Em O Mundo Invisível, ele defende a existência da alma como uma entidade real anterior e superior ao corpo físico. Wallace via o espiritismo como a ponte entre ciência e moral, afirmando: "A alma não é produto do cérebro. É uma individualidade que se aperfeiçoa ao longo das existências." Para ele, o universo é regido por leis morais tão exatas quanto as leis físicas. Assim como um corpo em queda segue a gravidade, o espírito que fere as leis do amor e da justiça será naturalmente conduzido a experiências que reequilibrem sua trajetória. Wallace também via na reencarnação uma resposta para a injustiça aparente do mundo. Se a alma já viveu antes e continuará vivendo depois, então as desigualdades atuais fazem parte de um ciclo maior de aprendizado. Isso, porém, não isenta os vivos da responsabilidade de lutar contra a injustiça. Cesare Lombroso. Do materialismo ao espiritualismo experimental. Cesare Lombroso, famoso criminologista italiano,
começou sua carreira como materialista convicto. Contudo, após diversas experiências com médiuns, tornou-se um dos mais proeminentes defensores do espiritismo experimental. Em Hipnotismo e Espiritismo, Lombroso relata experimentos em que médiuns forneciam informações precisas e impossíveis de serem obtidas por meios normais, muitas vezes descrevendo vidas anteriores ou fatos desconhecidos dos presentes. Lombroso não se contentou com explicações reducionistas. Ele passou a considerar que a consciência humana não se extingue com a morte. Ela transita. Isso o levou a afirmar que a alma é um elemento mensurável por seus efeitos. A ciência não substitui a fé, ela a fortalece. As descobertas de Crookes, Wallace e Lombroso não pretendiam destruir a religião ou os dogmas, mas oferecer uma base objetiva para a crença na imortalidade da alma. Eles mostraram que a fé pode caminhar com a razão e que a espiritualidade pode ser investigada com método, sem superstição. Isso é crucial ao pensarmos a desigualdade. Se a alma existe e sobrevive, então cada existência é um capítulo em uma longa jornada, e o sofrimento de hoje pode ser a base para a sabedoria de amanhã. Mas, ao mesmo tempo, essa verdade não deve nos tornar insensíveis à dor alheia. A ciência espiritualista nos convoca à responsabilidade. Se já fomos pobres, opressores ou indiferentes em vidas passadas, o que estamos fazendo agora para reparar, equilibrar e construir um mundo mais justo? O compromisso social do espiritismo progressista. Se a reencarnação explica a desigualdade, a justiça divina equilibra as existências e a ciência comprova a sobrevivência da alma, então resta uma pergunta essencial: o que fazer diante da miséria humana? A resposta do espiritismo progressista é clara: agir. A missão do espírita não termina no autoconhecimento. Ela se concretiza na transformação do mundo, por meio do trabalho, da caridade, da educação e da justiça social. Herculano Pires. Espiritismo sem compromisso social é letra morta. Herculano Pires, em diversas obras e artigos, foi um defensor contundente de que o espiritismo precisava estar inserido na realidade social. Em seu pensamento, a doutrina espírita é revolucionária em essência, pois propõe uma mudança radical na visão do ser humano, da vida e da sociedade. Em uma de suas frases mais conhecidas, ele afirma: espiritismo sem compromisso social é letra morta, é teoria vazia. Para Herculano, o espiritismo não deve se limitar a consolar. Ele deve denunciar a injustiça, questionar privilégios e atuar na base das estruturas sociais que geram miséria. E isso não significa tomar partidos políticos, mas defender valores universais de justiça, liberdade, dignidade e fraternidade. Em O Ser e a Serenidade, ele propõe um conceito profundo de responsabilidade espiritual. O verdadeiro espírita não se isenta da luta. Ele sabe que a reencarnação não é desculpa para a omissão, mas oportunidade para corrigir o mundo que ajudou a construir. Deolindo Amorim, doutrina social, não assistencialista. Deolindo Amorim, por sua vez, alerta sobre o perigo do assistencialismo sem reflexão. Em O Espiritismo e os Problemas Humanos, ele aponta que muitos espíritas se contentam com a esmola, que o auxílio emergencial, mas esquecem de combater as causas da pobreza. Ele escreve: a caridade deve ser acompanhada de consciência crítica. Dar o pão é bom, ensinar a plantar e lutar por terras férteis é melhor. Para Amorim, o espiritismo é também uma doutrina de ação coletiva. As casas espíritas devem ser centros de estudo, sim, mas também núcleos de cidadania ativa, onde se discutem os direitos dos trabalhadores, o valor da educação pública, a importância da inclusão e da justiça econômica. Maurício de Castro. O espiritualismo autêntico denuncia a opressão. Maurício de Castro, em As Leis Morais da Vida, vai ainda mais longe. Ele denuncia o uso do discurso espiritualista para anestesiar consciências. Para ele, toda doutrina que justifica a exploração, o elitismo ou a exclusão não é espiritualista, é alienante. Ele escreve: a doutrina dos espíritos não veio para confortar os ricos, veio para despertar os justos. Castro propõe que o espírita deve ser um agente de transformação onde estiver, no lar,
no trabalho, na política, na educação. Seu compromisso é com o bem coletivo, com a promoção da igualdade real, e não com a manutenção da ordem vigente. Ele ressalta que a reencarnação não exclui o dever de mudar o mundo. Pelo contrário, quanto mais o espírito evolui, maior é sua responsabilidade diante das dores alheias. A reencarnação como caminho para a igualdade verdadeira. Embora a desigualdade material seja evidente, o espiritismo progressista aponta para uma igualdade essencial, a igualdade de origem e destino dos espíritos. Leon Denis, em O Grande Enigma, declara que todas as almas são centelhas divinas em evolução. Nenhuma é criada superior à outra. O que diferencia os seres humanos é o estágio em que se encontram e as experiências por que passaram, não o valor intrínseco que possuem. Essa noção é revolucionária, pois subverte o elitismo espiritual e social. Em vez de justificar os privilégios como sinal de superioridade espiritual, ela revela que todos estamos a caminho da luz, ainda que por trilhas distintas. Deolindo Amorim reforça essa ideia ao afirmar que o progresso espiritual é o único critério legítimo para avaliar o ser humano. E esse progresso se mede pela capacidade de amar, servir e compreender, e não pela riqueza, aparência ou posição social. Nesse sentido, a reencarnação é a ferramenta cósmica que garante que todos, sem exceção, alcancem a plenitude. Cada alma, por mais atrasada que pareça, está destinada à perfeição, passando por provas, expiações e missões que a impulsionam. Essa certeza da igualdade espiritual convida à humildade e ao respeito. Quem hoje está em situação difícil pode ter sido nosso mestre em vidas passadas, ou será nosso guia em vidas futuras. O papel das casas espíritas na transformação da realidade. Se a reencarnação nos chama à responsabilidade, então as instituições espíritas têm um papel fundamental: serem polos de transformação e não apenas de consolo. Maurício de Castro, em As Leis Morais da Vida, denuncia o que ele chama de espiritismo domesticado, aquele que se limita a palestras, passes e orações, mas evita o enfrentamento das injustiças sociais. Ele propõe que os centros espíritas se tornem também centros de formação crítica, onde se estudam as causas espirituais e sociais do sofrimento e se organizam ações concretas para combatê-las, como apoio jurídico, formação profissional, campanhas por direitos e cidadania ativa. Carlos Embassarri, em Forças do Espírito, mostra que a espiritualidade não está divorciada do mundo. Pelo contrário, ela deve encarnar-se nas estruturas da vida cotidiana. Um centro espírita que ignora a fome, o desemprego, o racismo ou a violência doméstica está traindo sua missão. Herculano Pires, por sua vez, propõe que o espiritismo seja o cristianismo redivivo, no sentido de resgatar o espírito revolucionário de Jesus. Isso significa dizer a verdade, mesmo quando ela incomoda. Significa acolher os oprimidos, mesmo quando isso exige sacrifício. Assim, as casas espíritas devem ser escolas da alma, mas também trincheiras de amor prático, onde fé e justiça se encontram. A missão dos espíritas. Diante da desigualdade, a doutrina espírita não impõe obrigações externas, mas inspira deveres interiores profundos. Entre eles, o compromisso com a construção de um mundo mais justo. Gabriel Delane aponta que o conhecimento da reencarnação deve ampliar o senso de responsabilidade. Quem entende que a vida continua, que colherá o que semear e que retornará ao mundo, naturalmente se compromete mais com o bem. Esse princípio está expresso no conceito de caridade integral, defendido por diversos autores espíritas. Não se trata apenas de dar o que sobra, mas de agir com justiça, compaixão lúcida e solidariedade ativa. Júlio Abreu Filho observa que a reencarnação nos ensina a pensar a longo prazo. Se voltaremos a este mundo, ou a mundos semelhantes, então construir sociedades mais humanas e solidárias é uma forma de preparar nosso próprio futuro. Deolindo Amorim, por sua vez, alerta para o risco da neutralidade covarde.
Ele afirma que quem se omite diante da injustiça com o pretexto de neutralidade ou espiritualidade, na verdade colabora com o status quo. O verdadeiro espírita, então, não é apenas um crente. É um agente de transformação, um trabalhador do bem, um construtor da paz, não da paz da indiferença, mas da paz que nasce da justiça. O futuro da humanidade e o papel das provas coletivas. O Espiritismo também nos convida a olhar para o futuro, não apenas o futuro individual, mas o destino da humanidade. Leon Denis, em O Porquê da Vida, fala de uma transição planetária, em que a Terra deixará de ser um mundo de expiações para se tornar um mundo de regeneração. Esse processo, segundo ele, ocorre por meio de provas coletivas que desafiam a humanidade a crescer espiritualmente. A desigualdade social é uma dessas provas. Ela revela o egoísmo ainda predominante e a urgência de superarmos modelos baseados na exclusão. A reencarnação nos mostra que os que hoje sofrem podem ser os mesmos que ontem perpetuaram injustiças, e vice-versa. Flammarion reforça que a solidariedade entre os povos será um dos critérios dessa nova era espiritual. O progresso tecnológico sem moralidade só aumenta as desigualdades. Já o progresso espiritual, aquele que coloca o bem comum acima do interesse pessoal, é a base da verdadeira civilização. Assim, o futuro que o Espiritismo vislumbra não é feito de milagres, mas de trabalho moral, justiça social e reforma interior. Cada um de nós é chamado a ser parte desse renascimento. O Espírito como autor e transformador da história. Diante de tudo o que foi exposto, podemos agora retornar à pergunta inicial, com mais maturidade. É justo nascer pobre? A resposta à luz do Espiritismo progressista é: nem sempre. A pobreza pode ser uma experiência voluntária, uma prova, uma missão ou uma consequência de ações passadas. Mas também pode ser o resultado de estruturas injustas que nós, como coletividade humana, ainda não superamos. O que o Espiritismo nos oferece não é uma justificativa para a miséria, mas uma compreensão profunda das causas e caminhos possíveis de superação. Ele nos chama a agir, não com pena, mas com consciência. Cada espírito, em sua trajetória de múltiplas vidas, é autor do próprio destino, mas também é coautor da história coletiva, e por isso, a responsabilidade pela transformação do mundo é de todos nós. Como disse Leon Denis, a dor não é uma punição, mas um apelo ao despertar da alma e à construção de um mundo mais justo. Que esse apelo ressoe em nosso coração e que possamos responder com amor, razão e justiça. Obrigado por assistir este vídeo. Considere se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações.